Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Heisen, bom dia a todos. A gente começa falando de reações do Senado à investida do presidente Bolsonaro contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O Estadão revela hoje que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu atrasar a indicação de André Mendonça, pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Já seria uma resposta a essas investidas do presidente, que anunciou no fim de semana que vai encaminhar ao Senado pedido de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Ontem, em rede social, o presidente do Senado também chegou a dizer que é preciso construir pontes e não destruí-las, e que era preciso unir o país, que um patriota trabalha para unir o país e não para dividir. Escreveu também que o Senado estará atento e vigilante para combater retrocessos na democracia. Sobre esse assunto, ontem também o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que acha difícil passar no Senado um pedido de impeachment contra ministros do STF. A memória ainda recente da crise de imigração vivida lá em 2015 e 2016, quando recebeu quase 2 milhões de refugiados, a União Europeia convocou três reuniões extraordinárias após a tomada de Cabul pelo Talibã lá no Afeganistão. Então, ontem, o Conselho de Segurança do Bloco discutiu como retirar do país conflagrado os cidadãos europeus e os funcionários afegãos de instituições da União Europeia. Hoje será a vez de um encontro dos ministros das Relações Exteriores e, na quarta, da reunião dos ministros de Justiça e Assuntos Interiores. O presidente Joe Biden também defendeu ontem a sua decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão, reconheceu que o avanço do Talibã pegou de surpresa o governo americano e transferiu a responsabilidade desse fracasso às tropas afegãs, que foram treinadas, no final das contas, para defender o território por 20 anos pelos americanos e não impediram a tomada do país. O que já começa também a mudar para as mulheres no Talibã, na relação de poder aí com o Afeganistão, e é muita coisa, as mulheres são vistas como submissas e não têm direitos nenhum dentro desse regime fundamentalista, também é assunto do Estadão de hoje. E hoje as plataformas do Estadão também acompanham em tempo real um depoimento na CPI da Covid, que será o do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é o responsável por supostamente ter feito aquele relatório paralelo, alegando que 50% das mortes atribuídas à Covid não teriam sido causadas pela doença e seriam parte de um plano, uma conspiração de governadores para obterem mais recursos do governo federal para o combate à pandemia. Bom, o presidente Bolsonaro acabou divulgando essa informação em junho, e agora o Alexandre foi chamado para depor na CPI da Covid. Internamente, há informações de que ele prestou depoimento lá no próprio TCU, dizendo que ali era apenas um rascunho que não tinha o timbre do Tribunal de Contas da União. Então, teria ocorrido alguma adulteração. Os detalhes desse depoimento acompanhamos ao longo do dia, em tempo real, pelo portal do Estadão. Falando um pouco de pandemia, o Ministério da Saúde admitiu ontem a necessidade de que parte da população brasileira receba uma terceira dose da vacina contra a Covid, já adotada, por exemplo, em países como Israel e Chile. Alguns governos locais já planejam esse reforço para idosos, paralelamente à vacinação de adolescentes, e pedem aval do governo para isso. Um estudo da Fiocruz também projetou um aumento de internações de idosos com mais de 80 anos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto isso, o estado de São Paulo também encerra hoje as restrições de horários de público da quarentena. O uso de máscara continua obrigatório, há recomendação para se evitar aglomerações, mas torcidas em estádios de shows com público em pé devem só ser liberados mais para frente, em novembro, quando também terá início, e está marcado desde ontem, o GP São Paulo de Fórmula 1, que será realizado em Interlagos, com 100% da capacidade liberada pelo governo. E ainda sem torcida, mas hoje é uma noite decisiva na Libertadores. Sai o primeiro semifinalista. Será brasileiro, obviamente, entre Palmeiras e São Paulo. A vantagem, por enquanto, é do Palmeiras, porque empatou em 1-1 na casa do São Paulo. Tem essa vantagem de ter feito um gol fora e joga até podendo empatar por 0-0
para se classificar. O jogo é na casa do Palmeiras, o Allianz Parque. O Estadão mostra que pode haver até um domínio brasileiro nessa reta final da Libertadores. De um Palmeiras e São Paulo, obviamente, vai sair um brasileiro que pode enfrentar até outro brasileiro, o Atlético Mineiro, que está em vantagem contra o River Plate. E da outra ponta, tem o Flamengo em vantagem, numa classificação contra o Olímpia, tem o segundo jogo ainda, e o Fluminense pode se classificar se conseguir reverter um empate que foi negativo em casa por 2-2 contra o Barcelona de Guayaquil. Pode ficar só brasileiro, pode ser até um sonho aí na semifinal da Libertadores. E encerramos a edição de hoje falando sobre o herói abolicionista Luiz Gama, que ganha uma cinebiografia e uma edição também das suas obras completas, recheadas de textos inéditos. Ex-escravo, advogado que morreu antes da Lei Áurea, tem escritos reunidos em 10 volumes. Gama também foi colaborador do Estadão, vem recuperando seu devido lugar na história com o tempo, ele estudou direito por conta própria e foi o responsável por libertar centenas de escravizados. Mas foi só depois da sua morte que o seu legado acabou apagado, né, e em detrimento até de outras personalidades conhecidas como Joaquim Nabuco, e agora existe esse resgate em curso, por exemplo, com o lançamento dessa obra bem completa, como conta, inclusive, o Biratã Brasil na edição de hoje do Estadão. Estas outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Até.